Olá, no vídeo de hoje eu quero te mostrar como funciona as placas inverter bivolt. Vamos entender seu principal funcionamento e como que ela faz para ser tão eficiente, tão quanto a placa que trabalha apenas com uma única tensão, que é a de 127 ou a de 220, ok? Então, para poder me ajudar a te explicar como funciona esse circuito, eu estou aqui na bancada com uma placa inverter de um ar-condicionado Consul de janela, que tem essa característica. É uma placa que é bivolt, trabalha tanto com 127 quanto com a tensão de 220. Estou aqui com ela montada na bancada, com os periféricos necessários, compressor, inclusive você que quer aprender também a reparar placas eletrônicas, aprender a ligar assim na bancada e conseguir faturar uma boa grana com isso, eu te convido a conhecer o meu treinamento. É importante você saber que o meu treinamento ele não fica disponível. Você precisa entrar na lista de espera, porque assim que eu abrir as inscrições, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. Como é que você faz para entrar nessa lista? Está aqui o link na descrição ou câmera aqui nesse QR Code para você fazer o seu cadastro para que eu possa estar te avisando. Beleza? Então é o seguinte, primeiro vamos entender qual a grande sacada por trás aqui dessa placa. Para isso, primeiro você precisa entender uma coisa. Para poder essa placa aqui funcionar, para poder essa placa acionar o compressor, primeiro passo, existe um processo aqui na placa, que é pegar a tensão da rede elétrica, que vem aqui da tomada, né, que entra aqui na placa, e converter essa tensão em tensão DC. Então existe um circuito desde a entrada que termina aqui, ó, nesses capacitores grandes aqui da placa. Nesse ponto aqui é onde termina esse circuito que a gente chama de DC-Link. É o circuito que armazena e contém a tensão DC usada pela placa. Tá? Então é aqui nesse ponto, ok? Então o que acontece? Essa característica de trabalhar é o que muda. Por quê? Para poder me ajudar a te explicar melhor como isso funciona, eu vou desenhar aqui na lousa, tá? Isso vai servir para você poder entender aqui como é que esse circuito ele se comporta. Vamos primeiro entender as características do circuito 127 volts, tá? O circuito 127 volts, ele tem uma característica diferente dos outros. O circuito que trabalha com 127 volts, eu vou desenhar aqui, tá, pessoal, de uma forma bem simples para vocês entenderem. Então, eu vou simplificar demais, tá? Então, eu não vou desenhar circuito de proteção, nem circuito filtro, nem pré-carga. Daqui eu vou logo direto para a ponte de diodos, tá? Então, vai aqui a ponte de diodos, que é o componente que converte a tensão de alternado em contínuo. E aí, passando da ponte de diodos, eu tenho o capacitor de filtro, que na placa 127 tem um circuito chamado dobrador de tensão, onde eu tenho dois capacitores em série, formando esse circuito. E o meio desses capacitores é ligado a uma entrada AC, que no caso é ligada à entrada C com a sigla de N, a outra tem a sigla de L. Tá? Esse circuito, no 127, ele tem a capacidade de gerar uma tensão DC aqui, que seria a seguinte. Então eu tenho aqui 127, quando o 127 passa pela ponte de diodos é retificado e carrega aqui nesse capacitor 175 volts. E também carrega no outro 175 volts, por conta da configuração aqui. Fazendo uma somatória, eu vou ter, no total, aproximadamente 350 volts DC entre esses dois terminais aqui, que é o que vai para o compressor. Então, 350 volts DC é o que vai para o compressor, ou para o IPM, na verdade, na placa
127, que trabalha só com 127. Tá? Agora, vamos entender qual foi o circuito usado aqui. Tá? Aí vai entrar em cena aqui um novo circuito, que eu vou desenhar o circuito que é usado no 220, né? Então, o que acontece? Vamos novamente agora falar... antes de eu falar sobre o circuito, deixa eu ver aqui. Isso. Naquele circuito lá, de 127, né? Tem aqui 127 volts, que tem lá a ponte de diodos, os dois capacitores, né? Essa aqui é a ponte de diodos, os dois capacitores em série. Aí daqui vem para cá. Uma coisa bem interessante, se eu pegar esse circuito aqui e ligar ele em 220 volts, esses capacitores aqui eles vão estourar. Tá? É o que mais costuma acontecer com as placas 127 que é ligada em 220. Ou quando elas sofrem uma sobretensão, né? A tensão repentinamente sobe, gera esse tipo de problema. Tá? Então, a placa 127 ela não é bivolt, ela é só 127. E a placa 220 comum, né? Ela também é só 220. Por quê? Vamos desenhar aqui novamente o circuito. Vamos simplificar aqui. Ponte de diodos. Positivo e negativo da ponte de diodos. Tá? Então entra alternado, sai DC. E aí aqui no 220 entra em cena um circuito. Aqui já tem esse circuito na grande maioria das placas, que é o circuito PFC, que é o circuito que corrige o fator de potência, só que esse circuito ele cria também um efeito bem legal na fonte, que é de elevar o nível de tensão dela. Tá? Então aqui eu tenho... Aqui vai o IGBT, aqui vai o reator, aqui vai o diodo de potência, aqui vai o IGBT. Esses três componentes formam o circuito que a gente chama de PFC, que tem nas placas que trabalham com 220. Só que nas placas 220 comum, como é que funciona? Você entra aqui com 220, o circuito PFC, inicialmente, ele não está ativo, tá? Inicialmente, ele está desativado, tá? E aí, carrega nesse capacitor aqui do DC-Link uma tensão de aproximadamente 310 volts DC, tá? E aí, quando o compressor começa a trabalhar, que essa tensão cai para aproximadamente 250 volts DC, ativa o circuito PFC, fazendo essa tensão que estava em 250 subir para aproximadamente 300 novamente, tá? Ou bem próximo de 310, ok? Na placa que é bivolt, né? Porque assim, é importante destacar que nessa placa aqui, nessa condição aqui, se eu pegar essa placa aqui e simplesmente ligar ela em 127, se eu ligar ela em 127, o que vai acontecer é que nesse capacitor aqui, inicialmente, eu vou ter 175 volts. Então, automaticamente, a placa já nem consegue funcionar com essa tensão. Porque a placa não está configurada para trabalhar com tensões desse nível, nas placas que são apenas 220. Só que na placa bivolt, ela já tem uma diferença que já não é mais no circuito, é na configuração de funcionamento. Aqui, o PFC na placa que trabalha com 127, ele é ativo o tempo todo. Ligou a placa, já ativa o PFC. Então, automaticamente, a tensão que tiver aqui no DC-Link, ela já vai subir. Tá? É muito importante destacar isso. Se você estiver alimentando com 220 volts, aqui no DC-Link, com o PFC ativo, você vai ter aproximadamente uns 350 volts DC. Olha que interessante. Agora, se você ligou em 127, o PFC já está ativo, você vai ter aproximadamente aqui 250 volts, que é o mínimo necessário para poder fazer o acionamento dos componentes que acionam o compressor. Então, olha que interessante. Então, não mudou muita coisa. A placa que trabalha só com 220, ela não tem essa configuração de aceitar
e ativar o PFC com todo tipo de tensão e em todo momento do funcionamento. Então, na verdade, o que basicamente mudou foi só a programação que a placa trabalha. Então, a partir de agora, a placa trabalhando dessa forma, ativando o PFC o tempo todo, eu consigo ter o tempo todo uma tensão mínima necessária para acionar o compressor, que é de 250 volts. Que isso já é encontrado, por exemplo, nas placas de 220, que quando o compressor está trabalhando, ele chega a 250, ativa o PFC, que é quando realmente ativa o PFC, a tensão sobe. Nessa placa aqui, o PFC já está ativo o tempo todo. E aí, para você poder entender melhor, eu vou ligar essa placa e vamos fazer aqui a medição, tá? Então, vamos aqui para a bancada, o multímetro já está aqui. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou ligar essa placa em 220. Então, liguei a placa em 220. Já até acionei aqui o compressor. Vou botar aqui em tensão. E vou fazer aqui a medição. Ela já até ativou o compressor. Olha a tensão que eu tenho aqui. Aproximadamente 335. Em 220. Viram qual é a tensão? Agora eu vou desligar. Vou aguardar descarregar aqui os capacitores. Enquanto vai descarregando, já peço para você dar aquele like se você está gostando do conteúdo e se inscreve no canal se você é novo por aqui. Se você quer aprender a dominar o reparo dessas placas, que essa daqui eu fiz o conserto, era um defeito no circuito PFC. Você pode clicar no link aqui na descrição para se cadastrar para a próxima turma do método Inverter Fácil. Ou então, o QR Code está na tela, você pode ir direto também fazer o seu cadastro, beleza? Vamos aqui agora ligar ela em 127. Liguei em 127. Vamos medir a tensão que eu tenho. Ó, a placa está em stand-by, tá? Vamos medir a tensão que eu tenho. Olha lá, aproximadamente 250 volts. Vou acionar o compressor. A gente vai ver que essa tensão ela se mantém porque o PFC vai corrigindo. O compressor ligou e a tensão se mantém ali aproximadamente 250 volts. Tá? Ok? Então, fica aí essa dica, né? Com certeza você não viu essa informação em nenhum outro lugar, né? A gente que traz aqui em primeira mão no YouTube. Então, se você gostou, dá aquele like e não deixe de acompanhar os vídeos que nós temos aqui no canal. Se você quer ter acesso também a alguns conteúdos exclusivos, tem a área de membro aqui do canal, que tem muita coisa legal para você que quer aprender sobre reparo de placa inverter, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!